Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz vos seja multiplicada. Queridos, é uma bênção podermos juntos meditar nas Escrituras, nesse que é o segundo dia de exposição do livro de Números. Hoje estarei expondo os capítulos de 4 a 6. Hashem, em teu nome, ó Eterno, eu te louvo por mais esse dia de vida que nos deste, pela tua graça e pelo teu amor que permeia nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de podermos aprender e nos aproximarmos mais de ti através da tua palavra. Que haja em cada um de nós o desejo, a alegria e a satisfação de te conhecer e ouvir mais a tua voz falando aos nossos corações. Que o nosso maior prazer e deleite seja estar em tua santa presença. É o que eu te peço, Eterno, em nome de Jesus Cristo. O capítulo 4 de Números entra mais plenamente no serviço dos levitas. Eles são recrutados para o serviço de 30 anos para cima, até os 50 anos. Moisés e Arão são instruídos no verso 2 a fazer um censo dos filhos de Coate. Nos versos de 21 a 22, o mesmo é dito sobre os filhos de Gerson, e depois dos filhos de Merari no verso 29. Antes desse censo ser feito, entretanto, somos informados com alguns detalhes das responsabilidades dos coatitas, gersonitas e meraritas. Os coatitas eram obrigados a esperar que os sacerdotes preparassem a mobília do tabernáculo para a mudança. Quando uma mudança estava para acontecer, Arão e seus filhos deveriam primeiro tirar o véu entre o santuário externo e o mais sagrado de todos, e usar o véu para cobrir a arca, pois apenas os sacerdotes tinham permissão para sequer olhar para a arca, afinal, ela simbolizava a presença de Deus. Apenas a arca tinha a cobertura azul, visível para todos, pois ela diz que a autoridade de Deus vem do céu, uma autoridade sobre toda a humanidade. Somente depois de inseridas as varas de transporte pelos sacerdotes, ela estava pronta para ser carregada pelos coatitas. Os sacerdotes estendem então um pano azul sobre a mesa dos pães da proposição, e colocam sobre ela os pratos, panelas, tigelas e jarras. O próprio pão da proposição também deve permanecer sobre a mesa. Um pano escarlate, então, era colocado sobre isso. Então também uma cobertura de peles de texugo. E então as varas para o transporte eram inseridas. A mesa fala de Cristo como o sustentador da comunhão. O pano escarlate fala de seu sacrifício. E o pano azul nos fala que a comunhão com ele agora está em um nível celestial, enquanto as peles de texugo nos dizem que a comunhão não é atraente para o mundo externo, embora ainda forte e resistente. O candelabro deveria ser coberto com um pano azul junto com suas lâmpadas, aparadores de pavio, bandejas e vasos de óleo, e então colocado em barras ou suportes para o transporte. Pois o candelabro simboliza a Cristo como o sustentador do testemunho, e o azul insiste que o verdadeiro testemunho de Deus vem dos céus, enquanto as peles de texugo novamente mostram que ele não é atraente ou popular no mundo, embora de caráter durável e resistente. O altar de ouro era coberto assim como o candelabro e a mesa, com um pano azul e com uma cobertura de peles de texugo. Este altar representa a Cristo como o sustentador da adoração, e a adoração também é de caráter verdadeiramente celestial, como nos informa a cor azul, mas não tem atração
para o mundo exterior. Os utensílios de serviço eram cobertos de forma semelhante com um pano azul e uma cobertura de peles de texugo adicionada, e em seguida colocados em barras para o transporte. As mesmas verdades, portanto, se aplicam a todos os detalhes da mobília do santuário. O altar de holocaustos estava do lado de fora. Os sacerdotes deviam limpar suas cinzas e cobri-lo com um pano de púrpura. Roxo é a cor real, pois aquele que se sacrificou é aquele que tem o direito absoluto de reinar. Sobre este colocarão todos os utensílios com que o servem, seus braseiros, garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e então estender uma cobertura de peles de texugo sobre todos eles, e finalmente inserir os varais para o transporte. Somente depois que Arão e seus filhos terminaram seu trabalho de preparar os móveis do tabernáculo para a jornada, os coatitas poderiam começar seu trabalho de carregar, por meio de seus varais, todos esses móveis. Mas eles não deviam nem mesmo tocar em nenhum deles, sob pena de morte. A intenção é nos ensinar que, embora os servos do Senhor tenham o privilégio de se aproximar dele, devem ser obedientes e cheios de santo temor. O sacerdote tinha um lugar mais próximo do que o servo, do que os levitas. Assim, Eleazar, filho de Arão, foi designado para cuidar do óleo da lâmpada, do incenso aromático, da oferta diária de grãos e do óleo da unção. Além disso, de supervisionar a ordem do tabernáculo e seus móveis. O nome Eleazar significa Deus é o ajudador, e foi ele quem sucedeu Arão no sumo sacerdócio quando Arão morreu. Os versos de 17 a 20, aqui do capítulo 4, insistem que os coatitas não deveriam ser separados de Israel. Mas para evitar isso, eles devem obedecer totalmente às instruções dos sacerdotes, para fazer apenas o trabalho designado a eles, e nem mesmo espiar enquanto os sacerdotes cobrem as coisas sagradas em preparação para a mudança. O censo dos gersonitas foi agora ordenado a ser realizado. Mas novamente sua esfera de serviço é primeiro detalhada antes desse censo. Eles deveriam carregar as cortinas do tabernáculo, a cobertura de peles de texugo, a cortina da porta do tabernáculo, bem como a da porta do pátio. Todas as cortinas do pátio, suas cordas e outros acessórios relacionados com estes. Eles falam primeiro da perfeição moral na vida do Senhor Jesus. E, em segundo lugar, da justiça moral dos santos de Deus. As cortinas de linho do tribunal, porque o linho fino são as obras justas dos santos, como diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 8. A mesma regra era válida para os meraritas, de 30 a 50 anos de idade, capazes então de servir no tabernáculo. Quando os sacerdotes prepararam as coisas para a jornada, os meraritas foram designados para carregar as tábuas do tabernáculo, suas barras, colunas e bases, as colunas do pátio com suas bases, estacas e cordas e outros acompanhamentos. Essas coisas falam de Cristo como aquele que mantém, que sustenta a comunhão do seu povo. Uma vez realizado o censo, o número dos coatitas foi de 2.750, o dos gersonitas 2.630 e o dos meraritas somaram 3.200, um total de 8.580 levitas. Pelo número de pessoas e o espaço disponível, parece correto considerar que nem todos serviam o tempo todo, mas que havia uma organização justa do tempo para não sobrecarregar ninguém. Agora vamos ao capítulo 5.
Até agora tínhamos o arranjo externo do acampamento. Este capítulo agora nos diz que o acampamento tinha que ser santo e, portanto, deveria ser purificado daquilo que o contaminasse. Mas aqui, a contaminação física é um símbolo de contaminação espiritual. Por isso, todo leproso deveria ser excluído do acampamento de Israel, quando fosse provado que ele era de fato um leproso, como nós vimos lá no capítulo 13 do livro de Levítico. Pois o leproso é típico de quem hoje tem pecado grave, como no caso citado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que coabitava com a sua madrasta. Assim como um leproso deveria ser expulso do arraial, aquele homem que Paulo cita deveria ser afastado do meio da igreja em Corinto. Aquele que tem fluxo também deveria ser excluído da mesma forma, pois o fluxo fala da erupção de nossa velha natureza pecaminosa. Aquele que não se julga pelos maus caminhos, ou se examina a si mesmo, deve ser julgado pela Assembleia e posto para fora, onde aprenda a julgar-se com justiça. Aquele que tivesse contato com algum morto, da mesma forma deveria ser colocado para fora do acampamento. Isso fala de qualquer contato voluntário de um cristão com o que é espiritualmente corrupto, até mesmo alguns que se dizem cristãos e estão com a sua fé se decompondo. E o contato e a associação com esse tipo de pessoa pode ser profundamente contaminadora. Até que alguém seja purificado de tais associações, ele não está apto para a comunhão entre os santos de Deus. Seja em um homem ou em mulher, esta contaminação exigia que essa pessoa fosse colocada para fora do acampamento, pois sua presença contaminaria todo o acampamento, e Deus habitava ali. Israel, nesta época, fez como Deus ordenou. Certamente, devemos ser tão cuidadosos em obedecer quanto a eles. Dos versos 5 a 10 do capítulo 5, esses versos insistem no que já foi ordenado também em Levítico capítulo 5, enfatizando, portanto, sua importância. Se um homem ou uma mulher tivesse transgredido contra o Senhor, isso deveria ser honestamente confessado, não coberto ou atenuado. E a restituição deveria ser totalmente feita, acrescida de mais 1/5 da quantia, para a pessoa que havia sido injustiçada. Se por algum motivo isso não pudesse ser dado a uma pessoa em particular, então era dado ao Senhor, e além disso, deveria se oferecer um carneiro como oferta pela culpa. Essas coisas dadas ao Senhor iam diretamente para o sacerdote, como era o caso das ofertas. Embora a oferta de paz tenha sido dada ao sacerdote, no entanto, ele ficava apenas com uma parte dela. Deus também ficava com a sua parte e o ofertante com a parte dele. Em nenhum outro livro da lei ou da Torá é dada tanta importância a esta forma de contaminação como em Números. Isto está de acordo com o caráter do livro. Israel, passando pelo deserto, ficou cara a cara com a morte por todos os lados. Espiritualmente, a aplicação para nós hoje é que o mundo pelo qual os filhos de Deus passam é o inimigo de Deus, alienado dele e jaz no maligno. A morte está estampada nele e o mundo está sob condenação. Pela cruz de Cristo somos crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para nós. A palavra de Deus, portanto, nos exorta a não sermos conformados com este mundo, como diz Paulo em Romanos no capítulo 12, verso 2. Nós não podemos tomar sua forma, seus moldes, temos os mesmos valores, princípios e atitudes.
Enfim, nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo, como diz João na primeira carta, no capítulo 2. Tiago também nos diz que quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Contra a contaminação do mundo em suas diferentes fases, o Filho de Deus deve estar constantemente em guarda. Dos versos 11 a 31 do capítulo 5, nós temos a suspeita com relação à esposa. A mera suspeita de um homem de que sua esposa era infiel não deveria ser ignorada em Israel, mas testada na presença do Senhor. Não somos informados de que as suspeitas de uma esposa em relação ao marido também deveriam ser testadas. Isso pode ser porque esse assunto também tem um significado espiritual especial, pois o homem tipifica principalmente a Cristo, em quem nunca pode haver a menor suspeita de infidelidade. Como diz Paulo a Timóteo, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas os crentes que estão unidos ao Senhor por um vínculo simbolizado pelo casamento estão frequentemente expostos ao perigo de se tornarem infiéis ao Senhor. O próprio fato de que a suspeita em números não deveria ser ignorada deve nos exercitar a estar sempre em guarda contra qualquer coisa que possa nos tentar a sair do caminho da devoção total a nosso Senhor. Entretanto, isso não cabia nem mesmo ao sacerdote julgar. Quando o procedimento bíblico foi seguido, todo o assunto foi deixado nas mãos de Deus, que tornaria manifesta a culpa da mulher ou então sua inocência. No entanto, o homem deveria trazer sua esposa ao sacerdote, bem como uma oferta de 1/10 de uma efa de farinha de cevada, sem óleo ou olíbano, como no caso das ofertas de farinha em geral. Podemos salientar que a oferta consistia não em farinha fina, como na oferta de farinha, a chamada flor da farinha, mas em uma farinha de cevada que era mais grossa. Nenhum fermento deveria ser misturado a ela, pois isso teria implicado antes do teste na culpa da mulher acusada. Nem óleo ou olíbano foram colocados na oferta, pois nenhuma alegria ou adoração poderia ser conectada com esta oferta de ciúme. E então o sacerdote pegava a água em um vaso de barro e o pó do chão do tabernáculo e colocava na água. Isso também tem um significado simbólico. A água representa a palavra e o pó tipifica a morte e a maldição. Se não houvesse pecado para a morte, a vida seria dada. Caso contrário, a culpa levaria ou conduziria à morte. A oferta seria posta na mão da mulher e o sacerdote seguraria a água amarga, que em caso de culpa traria uma maldição. Então, o sacerdote colocaria a mulher sob um juramento. Claro, se ela tivesse se confessado culpada antes, isso não seria necessário, mas seu juramento seria no sentido de que ela não era culpada. Ela seria avisada pelo sacerdote que, se ela estivesse mentindo, o Senhor faria sua barriga inchar, sua coxa descair e ela seria tornada infértil, tornando-se uma maldição entre o povo. E ela então deveria responder a essa imprecação com amém. Quando a esposa acusada tinha feito um juramento de inocência e, uma vez tendo sido avisada dos resultados em caso de mentira, o sacerdote pegava a oferta de grãos da mulher e a acenava diante do Senhor, e em seguida tirava dela um punhado como uma porção memorial para queimar no altar. A porção queimada nos diz que Deus deve ser glorificado em todo esse assunto. E depois disso, a mulher então era obrigada a beber a água amarga. Isso é mencionado no verso 24, mas evidentemente ocorreu após a queima da porção do Senhor.
há uma pequena mudança de ordem na descrição do texto. Mas voltando aqui ao assunto, então se ela fosse culpada, após então ela beber essa água, o Senhor exporia o seu pecado, fazendo sua coxa descair e a sua barriga inchar. O que se desenvolveria a partir disso não nos é dito, mas o estigma de uma maldição estaria sobre ela aos olhos do povo. Porém, se esses sintomas não ocorressem, ela estava totalmente inocente e livre do castigo. Em um caso como esse, podemos muito bem supor que o marido teria muito trabalho para se redimir com sua esposa, mesmo pedindo perdão a ela por suas suspeitas. A suspeita sendo confirmada ou não, de qualquer maneira o marido era considerado livre da culpa, mas a mulher deveria suportar os resultados de sua iniquidade. No capítulo 6, a palavra nazireu significa aquele que está separado, assim como todos os crentes deveriam estar separados de um mundo ímpio. A verdadeira separação para Deus é expressa de 3 maneiras específicas. Primeiro, deveria haver separação de tudo o que vem da videira, não apenas o vinho, mas as uvas, passas, vinagre ou qualquer parte da videira. Em segundo lugar, o cabelo do nazireu não deveria ser cortado durante todo o seu voto de separação. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 5, Paulo vai falar que o cabelo comprido da mulher é sinal de sua sujeição ao homem, que normalmente não tem cabelo comprido. O cabelo comprido do nazireu era, portanto, um sinal de sua sujeição a Deus. Como podemos observar, só quando Sansão perdeu o cabelo é que perdeu sua força, pois a força do crente está em sua sujeição a Deus. O Senhor Jesus não era literalmente um nazireu, embora muitas imagens erroneamente o representam como tal, tendo cabelos longos. Mas espiritualmente falando, o Senhor Jesus foi um verdadeiro nazireu, totalmente separado para Deus. Os cabelos longos do nazireu, portanto, mostravam que ele havia se humilhado, feito de si mesmo um pária. Ele tomou o lugar da dependência e da solidão. Ele desistiu de seus direitos e se tornou um nada. E é este o lugar de bênção e poder. O cristão nazireu, em sua separação prática para o Senhor, ama o lugar de humilhação e se deleita em seguir aquele que se esvaziou e se rebaixou tanto por sua causa. Em terceiro lugar, o nazireu não deveria ser contaminado pelo contato com o cadáver, mesmo que fosse seu pai, mãe, irmão ou irmã. Ainda que eles morressem, ele não poderia participar do funeral deles. Isso nos ensina que hoje, em qualquer que seja a associação, nós temos que tomar um cuidado com aquilo que é espiritualmente corrupto e contaminador. Não que haja qualquer contaminação para nós em contato com um corpo literalmente morto, do ponto de vista da ciência, por assim dizer. Mas existem corpos espiritualmente mortos, sistemas religiosos corruptos, que são um insulto à santidade de Deus. E Ele, Deus, espera que os crentes sejam totalmente separados dessas coisas. No entanto, era possível que um nazireu estivesse perto de alguém que morresse repentinamente. A contaminação era igualmente séria. O nazireu deveria raspar a cabeça no 7º dia, dando a entender que seu nazireado estava perdido. No 8º dia, ele deveria trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos à porta do tabernáculo. Então, o sacerdote deveria oferecer um deles como oferta pelo pecado e o outro como holocausto.
Assim, somos lembrados de que o sacrifício de Cristo foi necessário para expiar a contaminação de associações erradas. O sacrifício que limpa o pecado, a oferta pelo pecado, e glorifica a Deus, a oferta queimada. Adicionado a isso, estava um cordeiro como oferta pela culpa. Dos versos 13 a 21 do capítulo 6, nós vemos como se conclui um voto nazireu. Visto que o voto nazireu era designado por um certo período de tempo, quando ele fosse cumprido, a pessoa deveria vir com uma oferta à porta do tabernáculo. Para o crente hoje, seu nazireado não está completo até o fim de sua história na terra, seja por meio da morte ou da vinda do Senhor. Nossa separação é apenas enquanto estivermos no deserto da nossa vida terrena. Mas assim como o nazireu nos tempos do Antigo Testamento, que tendo cumprido seu voto poderia voltar a beber vinho, chegará também um tempo de alegria para os santos de Deus, quando as palavras do nosso Senhor Jesus serão cumpridas. Não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Esse dia chegará para cada um de nós, nazireus do tempo da graça, separados para o Senhor Jesus. Então, em sua santa presença, libertos completamente do pecado e de um mundo mau, teremos alegria sem fim, e em vez do lugar de humilhação, seremos exaltados e compartilharemos seu trono com Ele. Que maravilha se tivéssemos 1000 vidas para devotar ao Senhor Jesus Cristo! A bênção sacerdotal ou araônica, com o qual esse capítulo termina, oferece uma revelação preciosa do Deus triuno, assim como a bênção apostólica. Ela cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui. Por 3 vezes o nome de Yahvé foi colocado sobre os filhos de Israel. O Pai, Deus que abençoa e guarda, o Deus Filho que resplandece o rosto sobre os seus, como fez lá no capítulo 9 de Lucas, e que é misericordioso, gracioso, e o Deus Espírito Santo, aquele que levanta a sua face no sentido de observar, guiar e cuidar, concedendo a paz. Há certas pessoas que negam o Deus triuno e afirmam que tal doutrina não é encontrada na Bíblia. Quão grande será a bênção quando o Senhor Jesus vier pela 2ª vez para abençoar seu povo e toda a criação. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.